Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Queridos, Jesus disse, eu sou o pão da vida. O pão da vida, isso mesmo. Há uma fome no ser humano e nem todos têm fome de comida física. Muitos têm. Mas a maior fome que o ser humano tem é no seu espírito, é na sua alma, é no seu interior. Uma fome de paz. E Jesus é o príncipe da paz. Uma fome de vida. Quantos têm vontade de morrer? Porque não tem perspectiva de melhora. Porque o espírito está faminto. Há uma fome. Há um buraco negro lá dentro, um vazio tenebroso. E então Jesus, ele usou esses termos e disse, eu sou o pão da vida. Lá no deserto, você deve saber que o povo de Israel é descendente de Abraão. E o Senhor Deus, quando foi até Abraão, ele era Abrão, o Senhor Deus fez uma promessa a ele. Diz que ele seria pai de uma multidão de nações, de uma numerosíssima nação. Jesus já falava ali da descendência de Isaac. Abraão era casado com uma mulher estéril, Sara, era Sarai. E aí? Bom, e aí Sara, aos 90 anos, engravida. Mas é uma história, uma longa história. Não é historinha não, queridos. É história verdadeira. Essa é com H maiúsculo. É a história da humanidade. Nós vamos falar sobre isso, mas vamos primeiramente fazer a oração que sempre fazemos no início do nosso programa, que é uma oração de agradecimento, entrando na presença de Deus, né, buscando esse alimento, essa luz, e é essa luz que nos ilumina, que nos capacita a vencermos nesta terra. Ore comigo. Senhor nosso Deus, querido Deus, Pai Celestial. Senhor, entrando em Tua presença e por este caminho que o Senhor nos abriu, Jesus é o caminho, oramos a Ti em o nome de Jesus. Senhor, primeiramente para render graças. Graças pela compreensão da Tua palavra. Graças por tudo o que é bom, pois só o Senhor é bom e faz o que é bom e dá o que é bom. Graças pela Tua luz, pela Tua paz. E buscamos a Tua direção. Senhor, tenha liberdade para agir. Nós reconhecemos a Tua existência, a Tua soberania. Reconhecemos sim, e pela Tua palavra, Senhor, podemos chegar mais perto. Podemos estar juntinho do Senhor, no Teu aconchego, nos Teus braços, como o Senhor mesmo diz. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Pai Celestial, nós unimos a nossa fé neste momento para agradecer por tudo o que é bom, por tudo quanto o Senhor tem feito, e entregar em Tuas mãos agora toda a direção, e crendo e pedindo que o Senhor venha e fale e mostre. O Senhor vê o que nós não vemos. O Senhor faz o que não podemos. O Senhor vai onde jamais chegaríamos. Senhor, o Senhor é Deus. Vem, Jesus. O Senhor é o príncipe da paz. O Senhor é o pão da vida. O verbo vivo. O verbo que se encarnou. Pai, nós agradecemos pela Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Muito bem.
Então, queridos, Jesus usou a figura ilustrativa do pão para dizer que ele sacia. Então é a realidade. O verbo que se fez carne, o verbo que se encarnou. Então, Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mas voltando no tempo, o seu Deus chamou Abraão. E aí fez um pacto com ele. Isso. Abraão passou a viver da fé. Ou seja, ele tinha uma promessa de Deus e ele não via nada, mas ele cria naquela promessa. Isso foi suficiente para o Senhor Deus o intitular como pai de muitas nações e o pai na fé. Bom, e daí o que aconteceu? Então nasceu Isaac. Abraão estava com 100 anos quando Isaac nasceu. Sua mãe era estéril até então, e aos 90 anos deu à luz. Bom, aquele filho cresceu, e aí então ele também casou, teve sua descendência, e assim foi. Foram os três, são os chamados três patriarcas: Abraão, pai de Isaac, Isaac, pai de Jacó. Então esses três guardaram a fé. E aí Jacó teve 12 filhos. Bom, então a terceira geração, na verdade a quarta geração de Abraão foram os descendentes de Jacó. Desses descendentes, na verdade, Jacó recebeu o nome de Israel. E já tem aí o nome de uma nação. Foi o que Deus falou com Abraão. Mas os descendentes de Jacó, então, foram habitar no Egito. O seu Deus havia dito isso. E lá, então, eles ficaram por mais de 400 anos, cerca de 430 anos. Claro que algumas gerações. Bom, mas o que aconteceu? Faraó, rei do Egito, castigava demais aquele povo. Você já deve ter lido, já deve ter ouvido ou assistido algum filme ou seriado contando esses fatos, essa realidade. Então o povo havia se multiplicado muito, e o faraó, com muito medo de o povo de Israel, o povo hebreu, como assim era conhecido, povoar a sua terra, o Egito, e dominar, ele então começou a escravizar, e a escravizar demais o povo descendente de Abraão. Daí eles não estavam aguentando aqueles sofrimentos todos e se uniram para clamar ao céu. Aí vamos falar do clamor ao céu. O que aconteceu? Bom, eles clamaram com toda a sinceridade do seu coração, porque o sofrimento era muito grande. Morriam castigados, espancados, de tantos trabalhos, dormiam pouco. As famílias eram divididas muitas vezes por qualquer coisa mínima, vendidos como escravos para um lado e para o outro. Famílias repartidas, e o sofrimento era muito grande. Então eles clamaram e Deus ouviu o clamor. Agora, interessante, o ponto central agora é que eles clamaram porque eles lembraram da promessa que Deus havia feito a Abraão. Isso foi passado de geração para geração. É interessante hoje, não é, que muitas pessoas não, conhecendo Deus, conhecendo Jesus, não passam isso na sua casa, né, para os seus, para que todos tenham esse entendimento e andem com Deus. Mas e aí? Bom, aí eles clamaram ao céu, clamaram, suplicaram. O que Deus fez? Deus chamou, levantou Moisés. O Moisés havia sido criado pela filha do faraó. É uma longa história que tem uma riqueza de detalhes assim, tremenda,
maravilhosa. Mas vamos chegar no pão, né? Porque muitas pessoas dizem assim, por que vocês que creem na Bíblia, né? Por que todos vocês ficam pautando a vida o tempo todo na Bíblia? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E ela é simbolizada como uma das simbologias que é o pão. Ou seja, a palavra de Deus, quando ela se abre no teu coração, você entende, ela te sacia. É um dos trabalhos que a palavra de Deus faz pelo poder do Espírito Santo. Bom, aí o que acontece? O que aconteceu? Então Deus chamou Moisés. Moisés fora criado como filho da filha de Faraó. Faraó, o trono de Faraó era sucessório, como o trono de todos os reis. O dele também era assim, embora o Faraó se sentisse o próprio Deus. Ele não admitia que houvesse um outro Deus. Então ele, na cabeça dele, no ego dele, no coração dele, ele era Deus. E não tinha ideia de outro Deus, não. Bom, e o povo de Israel adorava o Deus que criou o universo. O Deus em quem nós cremos, que criou essa natureza, que criou o ser humano. Mas um Deus que hoje fala nas Escrituras. Naquele tempo não havia uma Bíblia. Obviamente, a história da humanidade estava se desenrolando, acontecendo. Bem, então eles clamaram e Deus chamou Moisés. Então Moisés foi criado pela filha do Faraó, como se fosse seu próprio filho. É aquela história bonita, a princípio triste, porque quando o Faraó percebeu que o povo de Israel estava se multiplicando muito, as mulheres tinham muitos filhos, as famílias cresciam muito, ele ficou muito assustado. Daqui a pouco eles dominam a terra toda, vão povoar tudo, vão dizer que a terra é deles e eu vou ficar aqui em risco. Então ele chamou as parteiras e mandou que elas matassem todas as criancinhas, todos os bebezinhos. Foi terrível demais isso. E o Moisés escapou. Sabe o que a mãe de Moisés fez? Diz a Bíblia que o Moisésinho, né? Não existe Moisésinho na Bíblia, né? Nosso jeito de falar de um bebê. Diz que o Moisés era um menino muito lindo. Era um bebê muito lindo, uma criança muito linda. Então, e aí o que aconteceu? Pois a filha do Faraó quis, né? Se apaixonou para ter aquele menino como filho. Aí a mãe de Moisés, ela pegou um cesto e ela impermeabilizou. Já existia essa arte naquele tempo, usava-se como piche, era o betume. E ela impermeabilizou o cestinho, forrou de panos bonitinho, tudo tal, e fechou o cestinho. E claro que ela fez isso inspirada por Deus. O plano de Deus tem que estar sempre acima. Aí ela olhou o curso do rio, ela sabia, porque ela trabalhava para a filha do Faraó. Só que ela escondeu a gravidez. Porque se não tivesse escondido, não teria como Moisés escapar. Na hora do nascimento, teria que ser morto. Embora as parteiras não respeitaram. Quando Moisés disse, matem todos os meninos, elas não respeitaram, não. E Moisés escapou. E a mãe de Moisés, então, põe o cestinho no rio. E ela sabia, a mãe de Moisés sabia o lugar certo onde a filha do Faraó se banhava naquele rio. Quando o cestinho vai passando, a filha do Faraó grita para as suas amas, não é? E as suas escravas, e grita, e olha aquele cestinho, vamos ver o que tem. E aí leva o cestinho até ela, e quando ela vê o menino, lindo, 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 ela diz, vou criá-lo como meu filho. Mas é claro, né, filha do Faraó, imagina se vai colocar a mão em fralda, né?
e coisas dessa natureza. Aí a quem ela pediu para cuidar do bebê? A mãe do Moisés. Essa é a linda história de Moisés, porque tudo era um plano de Deus. Então a mãe de Moisés, Joquebede, né? Ela cria o menino para a filha do faraó, mas é o filho dela. Então você imagina a criação que ele teve, né? De amor, né? De carinho. Foi criado junto dos pais. Só que a filha do faraó não sabia nada da história, porque Deus sabe trabalhar. E soube muito bem. Bom, ainda parece hoje, né, gente? Que mães abandonam seus filhos como se fossem, né, como se fossem animais cheios de lepra ou coisa dessa, né? Porque os animais hoje são muito bem cuidados, às vezes até mais do que crianças, mas enfim. Bom, aí ela cria aquele menino. Então você imagina, ele recebeu o melhor que a terra oferecia, ele frequentou as melhores escolas. Naquele tempo já existia a universidade, não com esse nome, mas já existia. Então, existiam os ensinos, os estudos comprovam que em Ur dos Caldeus, onde o Abraão, o pai de Abraão, constituiu família, morou, tinha até uma faculdade de medicina. Mas vamos então. Aí o Moisés é criado, então, frequenta as melhores escolas, tem acesso ao melhor da terra, tem acesso ao maior conhecimento, à maior cultura. E ali ele vai. Mas quando ele descobre que ele é filho de hebreus, ele renuncia. Ele renunciou a tudo. Queridos, ele seria o sucessor do faraó no trono. Porque o faraó não teve filhos homens. Olha que coisa. E diz a palavra de Deus que ele renunciou. Que ele teve por maior honra, por maior glória, sofrer com o seu povo do que ser chamado de filho da filha do faraó. Olha que coisa séria. Quando se lê, quando se entende isso, você imagina, hoje ao contrário, quantas pessoas cobiçam, ambicionam, quantas pessoas passam por cima umas das outras para galgar degraus para status, luxo, bens, enfim, confortos exagerados. Bom, e aí? Então a filha do faraó criou. Bom, esse povo então ficou no deserto, no Egito, durante esses 430 anos, e chegou aquele momento em que Deus chamou Moisés depois desses 430 anos. E aí Moisés vai lá encarar o faraó e dizer ao faraó com todas as letras que Deus, o Deus criador dos céus e da terra, estava requerendo que ele, o faraó, liberasse o seu povo, que soltasse todo o povo hebreu para que eles fossem embora, saíssem do Egito para uma terra que Deus havia prometido a Abraão. Essa é a história. Bom, o que acontece? Aí vem aquelas controvérsias e as 10 pragas, porque Faraó diz, não vai, não vou deixar, não vai. Bom, num sentido, o Faraó representa literalmente o próprio diabo, que diz assim, o Faraó, aquele que dizia, não deixa esse povo ir, não deixa esse povo ir. Porque o povo iria para servir a Deus. Queridos, Satanás não quer ninguém conhecendo Jesus. Por quê? Porque Jesus já foi à cruz, já derramou seu sangue, já pagou o preço. Ele agora é o dirigente das vidas para quem o escuta. De quem, na verdade, o escuta.
Mas e aí? Bom, mas o Senhor Deus chama Moisés e diz: Moisés, prepara o meu povo, porque com mão forte eu vou tirá-los do Egito. Eu vou parar por aqui. Por quê? Porque aquelas palavras de Deus a Moisés, para que Moisés dissesse a todo o seu povo, era o alimento deles. Era literalmente a salvação deles. Era o escape deles. Assim é a palavra de Deus. Ela é o escape. Ela é a verdadeira libertação. Nos próximos programas nós vamos continuar com Jesus, o pão da vida. Ouça essa chamada porque quartas-feiras, amanhã, é dia de escola bíblica e estudo da palavra de Deus. Então vamos em frente. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. O entendimento da palavra de Deus fará de você um vencedor. Escola Bíblica, às quartas, 7, 14 e às 19 horas, com a pastora Gorete Moura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, número 1120, Irajá. Graças a Deus, muito bem. Então, queridos, como falávamos lá no início, não é? Jesus é o pão da vida, o pão que desceu do céu. Para quem está na dúvida, mas eu professo outra fé desde criança, a tradição da minha família, dos meus antepassados. Sabe o que Jesus diz? Ele diz: provar e ver que o Senhor é bom. Ele não obriga ninguém a nada, queridos. Manda provar. Se eu quero saber se um produto é bom, eu devo experimentá-lo, não é? Exatamente. Se é comestível, se é algo que se possa ingerir, se é para isso, não é? Então ele diz: provar e ver que o Senhor é bom. Provar e ver que o Senhor é bom. Então a fé vem pelo ouvir. O apóstolo Paulo explica isso de uma forma muito simples. Ele diz: a fé vem pelo ouvir a palavra, pela palavra que a fé vem ao coração, através dela. Então, queridos, vamos lá. Muito bem, graças a Deus. E agora chegou o momento, é o momento da oração. Queridos, o momento da oração, bem, dependendo da oração que nós vamos fazer, das condições em que nós estivermos, no caso, a oração pode ser rápida, pode se demorar, mas depende muito do que está dentro do coração. Deus não precisa de muito tempo para fazer uma grande obra, mas Ele procura a fé no coração de cada um. Então, que Ele encontre agora, porque nós ouvimos a sua palavra e Ele está aí pertinho, juntinho de você. Ore comigo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Momento da oração. Querido Deus, Pai Celestial, neste momento de oração, nós chegamos mais e mais perto do Senhor, pelo caminho que o Senhor mesmo nos abriu. Este acesso que foi aberto pelo sacrifício de Jesus, quando lá na cruz entregou sua vida e expirou, e o véu do templo se rasgou, e esta porta, Senhor, a porta que é o próprio Senhor, nos foi aberta. Pai Celestial, nós unimos a nossa fé neste momento e pedimos que o Senhor venha para confortar um coração, Senhor, entristecido, abalado. Que o Senhor venha fortalecer a cada um, saciar, Senhor, tirando a ansiedade, a inquietação, os medos. Operando o Senhor, ninguém vai impedir, tomando cada um pelas mãos. O Senhor abre portas. Jesus, abre uma porta. Alguém que estava sem saída. Senhor, o Senhor consola.
o Senhor cura, o Senhor opera. Jesus, eu não sei o momento que cada um está vivendo, mas tudo está diante dos teus olhos. Então, Jesus, vem para iluminar, dirigindo os passos de cada um nos caminhos, Senhor, no caminho da tua luz, no caminho da paz, no caminho da tua bênção. Vem, Jesus. Senhor, nós sabemos que são escolhas que nós fazemos e nós escolhemos ouvir a tua palavra e cremos no que está escrito. Por isso, tenha liberdade para operar e abençoar a cada um. Abençoa, Senhor. Senhor, cura os enfermos. Senhor, opera agora, toca nessa vida. Toca, Jesus. Toca, arrancando essas raízes de males. E nós cremos no teu poder, no poder do teu nome. E dizemos que em o nome de Jesus, o verdadeiro pão que sacia a fome, o nome de Jesus, todo o poder, em nome de Jesus, todo mal saia, cesse, saia, vá embora, em nome de Jesus. Pai, com tua mão poderosa, conduza a cada um, abra as portas, abençoa. É o nosso pedido. Que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja exaltado. Nosso Deus, agradecemos pelo derramar do teu Espírito, pela paz que está enchendo cada coração. Obrigada, Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos. Chegamos ao final de mais um programa. Quem nos ouve pela Rádio Metropolitana, que vai ao ar aqui do Rio de Janeiro, de segunda a sexta, das 22 às 23 horas, pelo site aí no mundo todo. Deus abençoe você rica e abundantemente. Nosso abraço a todos que estão perto, que estão distantes, mas Deus está aí juntinho de você. Muita paz no seu coração, muita paz para você e até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.